Olá, meus caros e minhas caras. Este é o Interpartes Podcast. Olá, pessoal, e esse aqui é o nosso podcast Papo Legal. Hoje nós estamos aqui num formato um pouco diferente, né, Barilli? Fazendo um ping-pong aqui com o Everton, o Cavazana, para falar sobre podcasts. Pois é. Como é que a gente pode usar o podcast na nossa vida aí, no dia a dia, para agregar conhecimento, para poder melhorar a vida a partir do podcast. Eu acho bacana essa ideia aí. Então, sejam todos bem-vindos aí aos nossos podcasts e bola aí pro Cavazana, pro Everton, que eles manjam mais. Eu acho que essa ferramenta do podcast, sem começar de uma forma muito dura e conceitual, acho que ninguém sabe muito bem o que é isso ainda, né? Eu acho que é uma ferramenta nova, uma ferramenta onde está todo mundo aprendendo. Eu acho que é uma ferramenta que já é consumida, né? Eu, particularmente, não tinha o hábito de consumir o serviço podcast. Eu estou consumindo muito ele. Eu acho que veio para ficar, né? O podcast, na verdade, ele é uma nova forma, né, da gente poder aprender, obter notícias. Exatamente. A gente consegue, né, compartilhar informações. E não sei o que o Everton acha, mas eu, por exemplo, eu consumo podcast todos os dias. Todos os dias. Cara, eu lembro do podcast que eu conheci faz pouco tempo. O Misaka falou assim: você ouve podcast, cara? Eu falei, cara, eu nem sabia o que é isso. É uma banda nova? Eu achei que era Spotify, pô. Mas exatamente isso. Que programa que é esse, né? Que aplicativo é que eu baixo? Você lembra? Eu tava fazendo caminhada, você usa o podcast? Cara, não, eu só uso o Spotify, né? Quer dizer, pra mim é uma coisa totalmente nova. Assim como eu acho que pra maioria das pessoas ainda, não é uma coisa muito palpável, né? É um pouco distante, mas é inevitável, né? A comunicação, igual o Barilli falou, cara, o aprendizado, comunicação, entretenimento. É isso aí, a vida atual, né? Antigamente a gente tinha os programas de rádio, né? Isso. Só que era diferente porque você tinha que se adequar ao horário da programação para você poder assistir. E tinha um intervalo também, né? O intervalo do comercial, que a gente também não suporta mais isso, né? E hoje com o podcast é o contrário. O programa está lá à disposição e você que você assiste, ouve no horário que fica bom para você. E o mais interessante é que hoje o podcast ele dá a voz a qualquer pessoa que tem algum conteúdo, né? Sim. Antes você tinha o mainstream, que são as grandes redes de rádio, de TV, que traziam a pauta do dia, era uma pauta muitas vezes limitada, não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? E você sabe onde é que surgiu isso aí? O início de tudo isso aí, não? Sabe? Não sei, eu ouvi falar, não tenho certeza, aí eu vou falar de orelhada, mas eu ouvi falar que teria sido nos Estados Unidos, que lá tá bem mais avançado, tanto que é até muito mais monetizado do que aqui, né, o podcast. Não sei se... Porque a visão do podcast não era nem vídeo, né? Era só áudio mesmo, né? Era a inspiração da rádio. Da rádio, né? Era uma extensão do programa de rádio, né? Como uma entrevista, um bate-papo, às vezes a pessoa até falando sozinha, né? Mas com a intenção de divulgar um conteúdo que não fosse necessariamente o conteúdo que as rádios da programação, né? Então abria esse espaço, né? E o legal é que é bem específico também, né? Então, por exemplo, se eu quero escutar um podcast de pesca, eu vou lá e tenho acesso, né? Eu quero um podcast da última notícia que aconteceu, eu vou lá e tenho acesso, né? Então isso também democratizou, né? Você tem acesso à informação a qualquer tempo, né? E a qualquer tempo. De manhã, de tarde, de noite, não precisaria ser na programação. Não sei vocês, mas, por exemplo, eu brinco que uma boa parte da minha tese agora de doutorado eu construí ouvindo podcast, porque eu inventei na época que eu estava concomitante ao doutorado, inventei de treinar para meia maratona. Então, eu corria lá 1 hora e pouco treinando e aí eu ouvindo o podcast, né? E aí, não sei, na minha cabeça, quando, por exemplo, eu tô correndo, depois de um momento que eu tô correndo, eu começo a escutar a informação, parece que potencializa o cérebro e aí o negócio começa... No meu caso, cansa mais, né? Então, não sei, eu assisti muito, ouvi muito podcast específico daquilo que eu precisava durante a corrida, ou na viagem até no trajeto. Eu também. Né? Lá ouvindo, sei lá. E vocês acham o seguinte, tem que tomar como qualquer conteúdo que a gente vê aí, tem que tomar um pouco cuidado também, tem que que tem muita picaretagem, né? Tem. O cara tem que... Na mesma medida em que você tem liberdade, né, você tem que ter a responsabilidade, né? Não só a responsabilidade do conteúdo, porque
o que as pessoas falam pode ser absorvido como verdade, né? E pode ser, e vai ser reproduzido certamente, né? Mas também a questão relacionada à checagem de informações, né? E eu acho que esse é o grande... E, na verdade, esse é o problema da internet, né? Você tem muita informação, mas não necessariamente isso se transforma em conhecimento. Sim. O conhecimento é a filtragem dessa informação através de fontes fidedignas. Tem uma questão interessante, até aproveitando que foi falado, é que assim, eu tenho um podcast do perfil de informar, então eu vou colher informação e levar para minha vida, mas eu também vejo alguns podcasts no viés de venda. Sim. Né? Então a pessoa se vende, né? E aí talvez seja o grande problema do golpe, né? Porque você acaba tendo acesso, né, a um consumo de milhões de pessoas que estão escutando e é o momento propício para o golpe, né? E que a gente tem que ficar muito esperto. Hoje a gente tem alguns estudos que dizem de que boa parte os programas, na verdade, melhorando um pouco a formulação, eles têm aquilo que se chama de omnichannel, né? Omnichannel é de que a pessoa está em várias redes ao mesmo tempo. Então, essa me parece ser uma tendência, né? Então, a pessoa está no rádio, ao mesmo tempo ele está no YouTube, ao mesmo tempo ela está transmitindo pelo Spotify. Sim. E isso vai gerando um aumento de público, né? Então, a tendência é de que esses podcasts eles se transformem realmente numa grande mídia, né? E uma grande mídia seletiva, porque a pessoa escolhe o que ela quer ouvir, sim, né? Mas ela tem essa opção, de que antigamente não tinha. É rádio e rádio, né? Sim, o que é muito bom, né? Eu acho que o que é muito bom. Em especial, aí, claro, a gente já adentra de uma forma mais específica no ambiente universitário para o aluno, né? Para o conhecimento do aluno. Eu acho que isso é o que nós não tínhamos na nossa época de formação, nem o YouTube de uma forma tão específica. Hoje o podcast, ele supre, né, essa questão de conhecimento de uma forma muito interessante. É isso que eu ia falar, né, cara? Hoje, com o acesso que o universitário tem, ele pode, inclusive, direcionar a pauta, né? Fala isso, vamos falar sobre isso aqui, né? É uma coisa interessante. O que nós estamos fazendo, inclusive, né? É pontuar de acordo com o interesse do nosso público, em primeiro momento, o universitário. Exatamente. E aqui a gente tem vários, né? O podcast aqui, o nosso, o do Barilli, os demais cursos também tem. Eu não sei o que vocês acham aí, mas aqui quebrou um paradigma para mim, porque para mim podcast era igual rádio, era ouvir. Não tinha a TV, o vídeo, né? Não tinha a parte visual. E aqui a gente... Todos os cursos aqui que tem podcast, eles fizeram audiovisual, né? Eu acho que até mais completo. Não sei o que vocês acham. Sim, porque você tem a performance do visual também, que é importante, né? Talvez, assim, em especial em alguns outros tipos, e no nosso, a gente possa até evoluir o visual para outros tipos de serviço para quem está nos ouvindo, né? Mas é uma ferramenta fundamental. E você pode extrair o podcast para vários formatos, né? Além do vídeo, além do áudio, hoje a gente está vendo a popularização dos cortes, né? Que é pegar trechos de podcast e reproduzir isso nas redes sociais. E isso vai gerando conteúdo. Sim. Vai gerando conteúdo. E assim, agora, o que eu acho que no podcast é uma das coisas mais interessantes, não sei se acontece com vocês, quando a gente chama um convidado e tal, é que o cara vem e entrega tudo. Entrega. Né? Então, assim, meia hora, 40 minutos, que é uma hora, às vezes tem podcasts aí fora que tem muito mais tempo, mas ele vem e entrega. Ele não fica escondendo o jogo, porque é um bate-papo, né? E é isso que as pessoas querem, né? Então, assim, a gente paga cursos caríssimos, né? E às vezes num podcast o cara vem e entrega em função dessa espontaneidade que ele tem de partilhar, né? Eu vejo muito isso na questão de negócios, né? Sim. Muitos podcasts específicos da parte de investimento e reflete exatamente isso. A pessoa que está, o convidado, ele realmente entrega estratégias, formas de pensar, é bem interessante. Além da questão da sinceridade, né? A questão também da objetividade da informação. Diferente de uma aula que você tem que... Né? Aqui você já vai jogando e eles já vão falando, então o ouvinte ele consegue em meia hora, como o Barilli falou, captar mais informação talvez do que ele teria assistindo uma aula de 2, 3 horas aí. Exatamente. Eu acho que isso também está voltado até pela...
isso é provado, né? Que a nossa atenção, ela não dura muito tempo, Sim. né? Claro, Se você fica lá, eu acho que essa é a essência do podcast, a imediatidade, né? Aquela coisa de colocar as cartas na mesa e sem delongas, né? Justamente porque se você começar a ficar jogando palavras, né? A coisa dispersa, né? Sim. Perde a atenção do cara, porque é isso que a gente ouve, né? Pô, uma aula no máximo aí para te prender a atenção, cara, você fica ali 15 minutos depois, acho que é natural, o cérebro já dá aquela desligada, né? E é uma coisa Tem muito que ser formal, né? Essa aula ainda é muito formal, né? A gente aprendeu, reproduz isso muitas das vezes, porque a gente, né, vive isso. Mas o podcast não, esse formato mais informal, mais de conversa, é o que as pessoas querem, né? Sim. Até porque no momento que elas estão ali fazendo exercício ou mesmo descontraindo em casa, elas querem ainda que seja um conteúdo mais profundo, mas um formato mais leve do Exato. que tradicionalmente, né? Você quer ouvir o leve, né? Você quer ouvir o erro, você quer ouvir o improviso, né? Você quer ouvir o que você vai escutar numa mesa de bar, etc, né? Exatamente, eu acho que é o diferencial. Você humaniza, né? Humaniza, aproxima, né? Que é o que as TVs muitas vezes não conseguem fazer. Sim. Diante daquela superestrutura que eles têm, né? De maquiagem, roteiro, etc, né? Falando em TV, será que é o fim da TV? Será que tá com... Porque, sei lá, né, cara, tá tendo, por exemplo, podcast, outras coisas vão vir, né? Acho que a televisão, os shows, né, essas coisas, programas, tá acabando um pouco a graça, né? Sei lá. Eles vão ter que Vai ter que se adaptar, né? Se adaptar, né? Essa história do eles que definem o conteúdo, o horário... Sim. Acabou. Acabou, né? Acabou. E quanta gente nova e boa surgindo, né? Sim. Você percebe que pessoas em podcast aparecendo e com multidões assistindo e ouvindo essas pessoas, né? Quando, na verdade, não teriam a mínima oportunidade num grande setor desde a comunicação. E o Everton falou uma coisa interessante, porque hoje, se a gente pegar a Copa do Mundo, por exemplo, pega o Cazé, né, que fez, ele fazia transmissões pelo podcast dele, né? E chegavam momentos que os índices eram maiores que a TV tradicional. Então, eu acho que, respondendo a pergunta, né, eu acredito que a TV nunca vai finalizar, mas ela vai se modificar, ela vai prestar atenção. Assim como os grandes bancos prestaram atenção para as fintechs que começaram a aparecer e mudar o jogo do mercado, né? Nubank, Inter e tal. Aqui a gente tem esse corredor paralelo de influenciadores, pessoas que querem dar a voz e que incomodam a grande mídia. A grande mídia tem que se aperfeiçoar, né? E já Essa estão, é a minha né? visão. E já estão. A gente percebe, né? As grandes vias de comunicação, você já percebe um editorial já mais, exatamente o que nós estávamos falando, mais próximo, mais participativo, né? Mais informal. Né? Eu acho que a migração já está acontecendo. Aí a gente escuta muitas vezes o nosso aluno, né, dizendo: eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que estudar, eu tenho que pegar o ônibus 5 horas da tarde para ir para a faculdade para chegar às 7 aí. Porra, o cara tem tanto tempo aí nesse intervalo para ouvir um podcast, né? Selecionar bem. Se você vem de ônibus, 1 hora de ônibus de lá até aqui, uma para ir, outra para voltar, são 2 horas de podcast que você pode ficar ouvindo aí. Sim. Então Mas em casa, né? Tá cozinhando, tá trocando de roupa, ele vai ouvindo ali. Tá na academia. Né? Tá na academia, né? O que eu percebo, não sei se é a opinião de todos, acredito que sim, que algumas desculpas milenares estão caindo, né? Sim. Uma delas é essa, não tenho tempo para estudar, para absorver conhecimento. Essa já foi. Outra importante que a gente fala muito pouco é a questão do pagamento, né? Muitas vezes valor, as pessoas falavam assim, eu só consigo te pagar no outro dia porque eu vou atrás de um cheque. Não, amigo, hoje por meio do Pix você consegue resolver. Então, a tecnologia, ela rompeu algumas desculpas que já não cabe mais, já não cola mais, né? Então você tem que resolver o seu problema. E gratuito, né? A boa parte Sim. dos podcasts são... Tem muita informação Tem boa. muita informação gratuita. boa, tão boa quanto muitos outros cursos pagos, e a pessoa tem um fácil acesso, que todo mundo tem um celular, Eu estava tem pensando um podcast na mão. a democratização, inclusive, do ensino, né? Você pode, por exemplo, vamos fazer um trabalho altruísta aqui.
você junta aí uma turma, vamos começar a fazer um podcast voltado para as pessoas carentes, um exemplo, sei lá, né? Acho que é um canal que tá para surgir também, né? Vamos fazer direcionar um estudo para o cursinho, né? Vamos fazer uma espécie de dicas aqui para... eu acho que é isso, vai democratizando, humanizando, né? E existe, né? Por exemplo, se a gente pega alguns podcasts sobre psicologia, que são um bate-papo para aliviar as dores da pessoa, né? O sujeito tá lá, às vezes não tem condições de pagar sentar no divã. E ouve, ele vai se colocar naquela posição. Sim. Então, acho que o podcast tem essa função, né? De não só de democratizar, mas de permitir de que as pessoas que não têm condições de pagar conteúdos que são de valor possam ter um acesso gratuito e fácil ali. Na área do direito. Ô Barilho, você que é um cara que está assim, né, tá à frente, né, nesse aspecto, e é muito claro, né, o seu conhecimento sobre isso. O que você pensa acerca do futuro do podcast? Ele veio para ficar ou a tendência é ser extinto por outro tipo de plataforma? Você pensou sobre isso já ou não? Já pensei. Eu acredito assim que ele cada vez mais ele vai ser mais nichado, né? Que é o que a gente está vendo hoje. Então, por quê? Porque o podcast, primeiro que hoje ele é mais barato. Sim. Então, antes para promover um podcast, você precisava de muito equipamento, de muita estrutura. Até concessões, muitas vezes, né? Para você entrar no mercado. Né? Se fosse... Né, hoje você não tem nada disso. Hoje, com um celular, um equipamento mínimo de som, o pessoal consegue gravar um podcast no quarto dele. Sim. Né? E facilmente divulgar nas grandes mídias, como Spotify, Deezer, etc. Então, esse é um primeiro ponto. Né? O segundo, como democratiza... em termos econômicos, democratiza também em termos de conteúdo. Sim. Então, a pessoa que está no longínquo interior da Paraíba, ele consegue gravar um podcast e a gente que está aqui consegue ouvir, Sim. de repente fidelizar. E eu acredito que isso vai criando as microcomunidades, né? No sentido de que as pessoas vão seguindo esses outros influenciadores, pessoas, pelo conteúdo que eles trazem. Então, eu não vejo... aliás, eu acho que a gente está começando, né? Eu também acho. A gente vê um modelo americano, por exemplo, exatamente. que tem muito podcast. Os podcasts estão cada vez com mais qualidade. E tem espaço para todo mundo, né? Hoje, os maiores podcasts que a gente tem, hoje são fonte de renda grande para muitos influenciadores que tem aí. Então, mas também existem outros que conseguem atingir as pessoas nos mais distantes lugares. Então, eu não acho que a gente está engatinhando, né? Não sei qual a opinião de vocês. Tem muito ainda, né? Tem muito para superar ainda. Eu também acho isso. E especialmente as pessoas, né? Acho que as pessoas precisam prestar mais atenção no sentido de que é possível incluir o podcast como uma fonte de conhecimento, uma fonte de diversão, sim, uma fonte de entretenimento, diferente de outros meios, né? Como a TV. A gente tem que fazer parte da sua rotina mesmo. Tem que fazer parte. E assim, eu já escutei muitas pessoas, e eu me coloco nelas, as pessoas elas não têm mais acesso, não querem mais, por exemplo, a TV aberta, né? Acho que poucos sentam na hora do Jornal Nacional para escutar e ouvir o Jornal Nacional, por N fatores, né? Dentre outros, por questões críticas, e outros também não, porque não tem tempo mesmo. Então, eu acho que é isso mesmo, acho que a rotina... E quem ainda não entrou nessa rotina está perdendo muito, no meu ponto de vista. Está perdendo muito conhecimento. Porque hoje você rolando a tela do celular, você se informa do que está acontecendo. Você não precisa ficar esperando chegar a hora do jornal, né? Que sai, então, do papel, né? O jornal, aquele que vinha naquela revista, acabou, né? Já, você vê como é que é, né, cara? Esse... já foi. E eu acho que essa é a tendência, né, meu? Eu tava pensando aqui, o Barilho falou, não tá... Talvez o podcast não acabe, mas outras plataformas congêneres ou então parecidas, sei lá, vão surgir, né? Coisa é tão inovadora, o mundo louco, né, meu? É muita tecnologia, sei lá. Acho que dá opção, né? Acho que a gente tem opção. Quem gosta de jornal, tem jornal na banca, tem jornal para ler. Quem gosta de se informar pelas redes sociais, tem canais bons de informação, né? E quem gosta de podcast, tem podcast. Quem quer música, tem música. Não precisa ficar esperando a rádio tocar a música. Ele vai lá e escolhe. Então, essa facilidade e liberdade de acesso, eu acho que é o que o podcast traz isso com muito mais evidência, né?
Ô Barilli, e aí vamos lá. Eu tô escutando todo mundo aqui e eu não sei nem o que é podcast, tá? Como é que eu começo nesse mundo? Você tem como falar quais são os acessos mais importantes? Você tem como passar isso pro pessoal? Eu vou passar pro Mizaki. Não, vai, Não, mas eu acho que você falou aí. Primeiro achar as plataformas, né? Onde é que eu quero pesquisar o podcast, né? Tem no Spotify, Deezer, tem no próprio YouTube. No YouTube. Né? Essas são as principais plataformas. Né? Pelo menos assim, todo mundo que pensa em fazer um podcast, ele Tá quer colocar lá Apple Music, acho que é, né? Sim. Da Apple. Então tem as principais plataformas. Não sei, para mim, hoje, YouTube e Spotify talvez sejam as mais populares. Tá? Mas se você colocar lá, eu, por exemplo, vou te falar como eu achava os podcasts. Eu ia lá e colocava um tema, como se fosse procurar no Google mesmo. Sim. Coloca as palavras-chave lá, daí aparecia, aí tem que fazer, acho que a filtragem, igual o Barilli falou, assistia ouvia quem é a pessoa que está fazendo. Às vezes eu pegava até o nome da pessoa, jogava lá no Lattes para ver o que ele já produziu, né? Para falar, deixa eu ver o que o cara tem aqui, qual é o conhecimento que o cara tem para falar disso aqui. Isso aqui é legal. Então eu assistia. Ou começava a assistir e falava, não gostei. Não gostei então, do começo. É a mesma coisa de livro, né? Vou fazer um paralelo, você vai pegar um livro, você vai olhar antes, vai ver a introdução, tal, vai ver como é que o cara pesquisou, aí eu vou ler. Então, o podcast eu acho que é a mesma coisa, você começa a assistir desse jeito, né? E você falou um negócio de livro, me lembrou um negócio que tem tudo a ver com o tema, né? Minha esposa, ela queria um título de um livro. E a gente estava numa cidade, estava viajando e tal, e juro por Deus, nós rodamos por umas 6 ou 7 livrarias físicas, né? Pro tal do livro. Na última livraria, no final do dia, ela vai lá e encontra o livro. Uhum. A pessoa falou, não, tem um livro aqui, né? A gente até bateu palma, tal, arrumou o livro. Pagou o livro. Ela falou, então eu vou começar a ler o livro à noite. E aí, ela não leu 2 páginas. E é exatamente isso. Então, assim, nós perdemos um dia para arrumar um título, para não ler, quando na verdade ela poderia acessar uma plataforma sobre o assunto, também não gostar e pular para a próxima. Então, quanto isso otimizou, mas é rapidez, né, cara? Exatamente. É um mundo rápido. Quanto isso otimizou, impressionante. Você sabe que eu falo até às vezes para os alunos isso. Às vezes você vai ler um livro, tá? E ele é denso, ele, sei lá, tem filosofia, alguma coisa mais denso assim. Às vezes eu ia no podcast primeiro. Sim. Eu via os comentários, dar uma mastigada naquilo que eu vou ler, aí depois eu ia para o livro. Então ele me ajudava nesse sentido também. Complementa também, né? Complementa, ou o inverso, né? Você lê o livro, aí você vai ver a discussão sobre o livro. E hoje a inteligência de busca que o Google tem é a mesma inteligência que você tem nessas outras plataformas, algo similar. Então, por exemplo, se eu quero saber alguma coisa sobre ansiedade, vamos imaginar, eu posso ir no Spotify ou no YouTube e colocar podcast ansiedade. Ele vai me localizar, porque a inteligência de localização é muito similar. Então eu ouço lá, vejo um conteúdo, aprendo. Aí no outro dia eu quero saber sobre prescrição na área do direito. E assim vai. Então é fácil de achar os conteúdos, né? Então o que a gente precisa é construir esse hábito Sim. de se dedicar a ter isso como uma ferramenta. Exatamente. Mais uma, né? E eu acho que tem um outro ponto também que a gente precisa se preocupar. Nós, professores agora, né? Sim. Conversa entre professores. O mundo também virou para nós. Em especial em sala de aula, em termos de conhecimento. Porque, diante desse acesso todo, você trabalha um tema com o aluno, você tem que entrar esperto nesse tema. Né? Você tem que entrar atual. Porque, senão, o que você está falando ali passa a ser menos do acesso imediato de uma plataforma dessa. Então, assim, também gerou para o nosso lado do conhecimento, quem passa conhecimento, uma pressão boa, né? Uma pressão de estar lá todo dia, se atualizar, porque senão você também vai cair fora do mercado, não adianta. Nós não temos mais o monopólio do conhecimento. Não existe um monopólio, né? Exatamente. Passa o que quiser, né? E eu deixo fechadinho aquela estrutura e não me comprometo. Não é assim mais. Não é assim mais. Eu queria fazer aqui um exercício assim, né, para a gente poder até compartilhar com o público que está vendo, que nos vendo. Todo mundo aqui ouve podcast, tem as suas preferências. Eu queria fazer uma enquete, vamos dizer assim, para que a gente falasse um podcast fora do direito que a gente ouve e um dentro do direito. Não vale papo legal, nem eu interpartes. falo interpartes, você fala papo legal.
Vamos começar? Quem começa? Vai lá, Misaka. Fora do direito, eu acho que a gente já até conversou sobre esse podcast, né? Que é aquele 2025 Mundo Novo. Um podcast que ele fala como é que será o mundo no futuro. E você vê que o futuro é ano que vem, 2025, né? Esse podcast eu ouço, acho que desde a época antes da pandemia. Na época da pandemia, perdão, eu conheci ele. E ele fala que em 2025 o mundo vai mudar radicalmente por conta das inteligências artificiais que estão surgindo. Né? Então, eu acho muito bacana porque é uma maneira de você pensar como é que vai ser. E veja que não é para muito longe. 2025 seria ano que vem. Então, esse é o que eu gosto de ouvir fora da área do direito. Aí, direito, eu ouço os ligados à minha área de atuação ou da minha matéria na faculdade, né? De penal, lá tem o do Guilherme Madeira e do Flávio Martins, não sei o que, da Caverna, né? Eu sou ruim para guardar nome, mas tem esse dos dois, tem o de penal Criminal Player, que é do Alexandre Moraes, do Auri Lopes. Então, esses dois são os que eu acompanho mais. E os nossos, né? O Interparts e o Papo Legal. Cara, eu também eu confesso que eu não sou muito, eu vou mais pro YouTube, mas podcast eu gostei de um cara que veio aqui, que a gente até fez uma entrevista com ele, o Pianger. Gosto do contato dele, cara, sobre filhos, né? O Clóvis de Barros Filho, também acho legal, né? Bacana, o cara tem um conhecimento legal, bom de comunicação, de comida, né, pô? Comida. Nossa, tem uns podcasts de comida legal, os caras dando uma dica legal. Até a gente tava falando do Taiko, né? Chef Taiko. Ele tava participando de um podcast, eu gosto. E da área do direito, a minha área é processo, eu gosto do Daniel Amorim. E ele faz, e ele usa muito, cara. Ele mora em Portugal, acho que é isso, né? Ele sempre com o celular, né? Ele faz essas chamadas aí, faz o podcast às vezes assim, então é bacana. Essa é a minha... Bem eclética. O meu em si, como é a área civil, né, não tem assim grandes podcasts muito famosos, né? Eu gosto muito daqueles vídeos mais curtos que a gente observa nas redes sociais. Então, na parte do direito, eu me dedico mais a essas questões mais relacionadas a civil, né? Inclusive agora que está bombando por conta das novidades, né? Da reforma, etc. Então, não tem um canal específico, mas eu procuro peneirar bem o conhecimento. Gosto também, por outro lado, a título de lazer, né? São aqueles relacionados a esporte, né? E alguns muito bons, porque te colocam, né, numa experiência que a gente até então não tem, né? Por exemplo, tem um de automobilismo que eu sempre escuto, né? Onde há sempre uma ideia de conversar com pilotos, etc. E os caras trazem para a prática exatamente isso. Os caras confessam o que acontece, né? Eu acho que quem gosta de uma determinada área, por meio do podcast, consegue verticalizar mesmo o seu conhecimento dentro daquela respectiva área. Então, não tenho nenhum específico, não tenho nem fulano, ciclano, não tenho, mas eu costumo frequentar dentro desses dois lados aí. Como eu disse, eu tenho ouvido muito podcast, assim, então, no carro, por exemplo, mesmo em trajetos curtos, eu vou ouvindo pedaços, né? Então, ultimamente, eu tenho ouvido muito do Joel J Podcast, que é sobre produtividade, é sobre crescimento pessoal, que eu tenho gostado muito. Eu gosto muito do Acelerador Empresarial, que fala sobre empresas, que é um pouco da minha área, mas eu aprendo muito ali, né? E eu gosto, na área de entretenimento, eu gosto muito do Ticaracati Cast, que é de humor. Então, às vezes eu estou num momento que eu quero uma coisa mais tranquila, então eu vou ouvir, embora tenha muitas entrevistas interessantes. E na área do direito é que eu menos ouço, curiosamente. A gente já mexe com isso todo dia, né? Já todo dia. Mas eu recomendaria aqui o do Vinícius Nunes, advogado 20K, que ele fala especialmente para aquelas pessoas que querem construir um modelo de negócio na advocacia, então, que seja um modelo sustentável e que pode gerar resultados rápidos. Então, Vinícius Nunes é a minha dica aí de podcast. Eu acho que estamos muito bem servidos, né? É claro que acho que a tendência é aumentar, mas hoje você já consegue ter ótimas plataformas, né? Dentro desse perfil de podcast.
E o mais interessante é assim, né? Eu acho que isso fica como um aprendizado aqui do nosso bate-papo, né? A gente não precisa usar o podcast só para conteúdos duros. Sim. No sentido, assim, de conteúdo da área do direito, conteúdo das profissões, né? A gente pode usar o podcast para entretenimento, para conhecer sobre Sim. esporte, Exato. sobre culinária, sobre arte, Pra dar sobre risada, lazer, né? para dar risada. É uma conversa espontânea que a gente consegue aprender e, ao mesmo tempo, se entreter, né? O legal do podcast é que, assim, são rodas muito boas de conversa, né? Quando você não teria nunca a possibilidade de conversar ou perguntar algo para uma determinada pessoa. E, poxa, você faz parte daquela roda só de você estar escutando. E hoje você pode, né? E hoje você pode. Ao você coloca vivo lá, ali você pode mandar uma mensagem e a pessoa responder até Exato. na hora. Né? Isso aí. Tá aí a grande virtude, verdade. É isso aí. Isso aí, né? Então acho que foi um baita Já deu? bate-papo aqui sobre o podcast. Já estamos no limite aí. E eu acho que a experiência foi excelente, né? A gente poderia até pensar O módulo 2. no módulo 2. Já pode pedir para a turma comentar aí abaixo dos vídeos, né? É. Façam sugestões para que a gente possa reunir essa turma aqui e a gente bater papo. Jogar uma claro. conversa. Trazer um cara de novo que vale a pena só para aproveitar o gancho é que é o nosso amigo e colega, o Sávio. Sávio. Sabe? Sávio, uma baita de uma informação também, né? Excelente. Grande abraço aí, Sávio. É isso aí, pessoal. Então, da nossa parte aí, obrigado, Barilli, por Eu que agradeço compartilhar a com todos a gente vocês. esse bate-papo. Esse Valeu, foi meu amigo. mais um podcast aí do Papo Legal. Fiquem conosco aí nos demais episódios, Barilli. Valeu. E sigam todas as redes sociais do Unisalesiano, em especial as redes sociais do Interpartes Podcast do Papo Legal. Oportunidade que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com os conteúdos que são aqui transmitidos. Obrigado e até o nosso próximo podcast. Valeu. Até mais.